Nesse vídeo, iremos analisar um trecho da série Friends. Nessa cena, Phoebe revela a Ross que foi ela a garota que o assaltou quando os dois eram crianças. Primeiro vamos assistir a cena com legendas em português. I have a confession to make. Okay, you know that girl that mugged you when you were a kid? What are you talking about? It wasn't a girl. It was this huge dude. You don't have to lie anymore, Ross. I know that it was a 14-year-old girl. No, it wasn't. Yes, it was. No, it wasn't. You don't think I would have defended myself against a 14-year-old? Give me your money, punk. Oh my God, it was you! Agora, vamos assistir a mesma cena com legendas em inglês. I have a confession to make. Okay, you know that girl that mugged you when you were a kid? What are you talking about? It wasn't a girl. It was this huge dude. You don't have to lie anymore, Ross. I know that it was a 14-year-old girl. No, it wasn't. Yes, it was. No, it wasn't. You don't think I would have defended myself against a 14-year-old? Give me your money, punk. Oh my God, it was you! I have a confession to make. I have a confession to make. Eu tenho uma confissão para fazer. É o que normalmente se fala quando se quer ser honesto sobre algo que estava sendo omitido. Outras formas de dizer que se quer confessar algo são: I need to confess something to you. I need to tell you something. A expressão come clean, cuja tradução literal é vir limpo, também é usada no sentido de ser honesto, confessar algo. Por exemplo, if you come clean with me about what happened, I may be able to help you. Se você for honesto comigo sobre o que aconteceu, eu posso ser capaz de te ajudar. You should come clean now and admit you cheated on the test. Você deveria ser honesto agora e admitir que você colou no teste. Quanto à pronúncia, note que a letra E final nas palavras have e make não é pronunciada, e as palavras terminam com o som de consoante, no caso, V e K. Have, make. Na frase em questão, a palavra have se une à palavra seguinte, have a. Have a. I have a. Na palavra confession, a letra I não é pronunciada. As letras S têm o som de CH. E cuidado com o som de ON. Em português, nós tendemos a pronunciar ON, porém, o som aqui é AN. AN. Então, se dividirmos a palavra em três partes, teremos confession. 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 I have a confession. I have a confession. I have a confession. I have a confession to make. Okay, you know that girl that mugged you when you were a kid? Okay, you know that girl that mugged you when you were a kid? Okay, sabe aquela garota que te assaltou quando você era uma criança? Perceba que a fala de Phoebe é interrompida por Esse som é usado comumente quando a pessoa está pensando sobre o que vai dizer. Faz parte de um grupo de palavras chamadas de filler words. Cada língua possui suas próprias filler words. No português, o equivalente a Por isso é comum que brasileiros, quando estão falando inglês, falem quando estão pensando no que falar. Por exemplo, I went to the grocery store and I bought lettuce, a cucumber and tomatoes. O que soa um pouco estranho para quem não é brasileiro. Seria mais natural substituir o por um Então, I went to the grocery store and I bought lettuce, a cucumber and tomatoes. O verbo to mug aqui é usado no sentido de assaltar. That girl mugged you. Aquela garota assaltou você. Mas a palavra mug pode ter outros significados, como por exemplo, caneca. His son gave him a world's best dad mug. O filho dele deu para ele uma caneca de melhor pai do mundo. A palavra mug também pode significar exagerar nas expressões faciais, fazer caras e bocas. Por exemplo, when he realized it was being filmed, he started mugging at the camera. Quando ele percebeu que estava sendo filmado, começou a fazer caras e bocas para a câmera. Quanto à pronúncia, perceba que na palavra mugged, a letra E não é pronunciada. Mugged.
mugged. Girl that mugged you, girl that mugged you, girl that mugged you. What are you talking about? It wasn't a girl. It was this huge dude. What are you talking about? It wasn't a girl. It was this huge dude. Perceba que em it was this huge dude, a palavra this está sendo usada no lugar do artigo indefinido a. It was a huge dude. Esse é um uso informal da palavra this, que é comum na linguagem falada. Vejamos outros exemplos. Yesterday I met this guy who said he knew you. Em vez de yesterday, I met a guy who said he knew you. Ontem, eu encontrei um cara que disse que te conhecia. There is this girl I know from college who's very good at math. Em vez de there is a girl I know from college who's very good at math. Tem uma garota que eu conheço da faculdade que é muito boa em matemática. A palavra huge é usada para se referir à grandeza de algo. Possui um uso semelhante a big, porém, dá uma ideia de grandeza ainda maior. Em contraste, nós temos as palavras small, que quer dizer pequeno, e tiny, que quer dizer muito pequeno. Vejamos esses exemplos. The Great Dane is a huge dog. O dog alemão é um cachorro enorme, muito grande. The German Shepherd is a big dog. O pastor alemão é um cachorro grande. The Bulldog is a small dog. O Bulldog é um cachorro pequeno. The Chihuahua is a tiny dog. O Chihuahua é um cachorro muito pequeno. Quanto à pronúncia, perceba que Ross não fala what are you separadamente. Essas três palavras são reduzidas e unidas. What é reduzida para w e o T final passa a ter o som de r. Are é reduzida para simplesmente a e you para y. Assim, what are you se torna what are you? What are you? What are you? What are you? What are you talking about? 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 A letra T final em wasn't não é pronunciada, e a palavra seguinte se une ao N de wasn't. 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 It wasn't a girl. 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 What are you talking about? It wasn't a girl. It was this huge dude. You don't have to lie anymore, Ross. I know that it was a 14-year-old girl. You don't have to lie anymore, Ross. I know that it was a 14-year-old girl. Você não tem mais que mentir, Ross. Eu sei que era uma garota de 14 anos. A palavra anymore é utilizada para expressar algo que ocorreu no passado, mas que não ocorre mais. Em inglês, há pelo menos 4 formas de se expressar isso. Utilizando anymore, como em He doesn't play soccer anymore. Ele não joga mais futebol. Utilizando any longer. He doesn't play soccer any longer. Utilizando no more. He plays soccer no more. Utilizando no longer. He no longer plays soccer. Esses termos querem dizer a mesma coisa, porém, o uso deles na frase pode variar um pouco. Anymore e any longer aparecem no fim da frase, e esta frase precisa estar na forma negativa, ou seja, é necessário o uso de, por exemplo, don't ou doesn't, ou alguma outra partícula de negação. Nos casos de no more e no longer, a frase não recebe uma partícula de negação, pois a palavra no já faz esse trabalho. Portanto, as construções He doesn't play soccer no more e He doesn't no longer play soccer estariam incorretas por possuírem 2 partículas de negação. Note também que no longer é usado no meio da frase antes do verbo. Vamos ver outros exemplos. Se eu quero dizer que eu não vou mais para a escola, eu posso dizer I don't go to school anymore. I don't go to school any longer. I go to school no more. I no longer go to school. A 14-year-old girl. Aqui temos um adjetivo composto, 14-year-old, que modifica a palavra girl. Como falado em outro vídeo, adjetivos compostos são escritos com hífen entre as palavras e não vão para o plural. Observe o exemplo. The girl is 14 years old. She is a 14-year-old girl. Usa-se hífen quando a idade vem antes do substantivo. Quando ela vem depois do verbo, não se usa hífen. I am 22 years old. I am a 22-year-old man. No, it wasn't. Yes, it was. No, it wasn't. No, it wasn't. Yes, it was. No, it wasn't. Não, não era. Sim, era.
Não, não era. Perceba que a letra T na palavra it é pausada, ou seja, o som do T não é liberado. It was. It was. Porém, o T final de wasn't é liberado e podemos ouvir sua pronúncia claramente. No, it wasn't. 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 Porém, na grande maioria dos casos, no inglês americano, a letra T em wasn't também é pausada. Wasn't. Wasn't. It wasn't. It wasn't. You don't think I would have defended myself against a 14-year-old? You don't think I would have defended myself against a 14-year-old? Você não acha que eu teria me defendido de uma garota de 14 anos? Would have é a contração de would have. Portanto, I would have defended myself é uma forma mais rápida de se falar I would have defended myself. Eu teria me defendido. Usamos essa construção would mais have mais verbo no particípio passado quando nós queremos falar de algo que teria acontecido se alguma outra coisa tivesse acontecido no passado. Vamos ver um exemplo em português. Se você tivesse me avisado antes, eu teria chegado mais cedo. Note que o que eu quero dizer é que a segunda parte da frase só teria acontecido se a primeira parte também tivesse acontecido. Ou seja, eu teria chegado mais cedo se você tivesse me avisado antes. E no nosso caso, o fato de Ross precisar se defender só aconteceria se tivesse sido uma garota de 14 anos. Ou seja, se tivesse sido uma garota de 14 anos, Ross teria se defendido. If it had been a 14-year-old girl, Ross would have defended himself. Vejamos outros exemplos. If I had studied more, I would have passed the exam. Se eu tivesse estudado mais, eu teria passado no teste. You would have done the same thing if you were in my position. Você teria feito a mesma coisa se você estivesse na minha posição. He would have bought a new car if he had won that money. Ele teria comprado um carro novo se ele tivesse ganhado aquele dinheiro. Give me your money, punk. Give me your money, punk. Me dá seu dinheiro, fracote. A palavra punk pode ter vários significados diferentes. Aqui é uma gíria que se refere a alguém que tem medo, fraco, covarde. Perceba a forma com que Phoebe pronuncia give me. Gimme. Gimme. Give me your money. Give me your money. Give me your money. Essa contração é bastante comum na linguagem informal. Give me your money, punk. Oh my God, it was you! Oh my God, it was you. Ai meu Deus, era você. Perceba que não há pausa entre oh my God e it was you. Há uma união entre as palavras God e it. E isso faz com que o D em God tenha um som mais suavizado, como o nosso R em português. Got it. Got it. Oh my God, it was you! Oh my God, it was you! Oh my God, it was you! Oh my God, it was you. Agora vamos assistir a mesma cena sem legendas. Você pode pausar e voltar o vídeo quantas vezes achar necessário. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até um próximo vídeo. I have a confession to make. Okay, you know that girl that mugged you when you were a kid? What are you talking about? It wasn't a girl. It was this huge dude. You don't have to lie anymore, Ross. I know that it was a 14-year-old girl. No, it wasn't. Yes, it was. No, it wasn't. You don't think I would have defended myself against a 14-year-old? Give me your money, punk. Oh my God, it was you!